Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Nós vamos estar dando início aí mais um culto, isso mesmo. Hoje Deus tem uma palavra para o teu coração, tá bom? Então nós vamos estar ouvindo um louvor antes e depois nós vamos entrar na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai tocar a tua vida. Nós vamos começar aqui uma série de mensagens que vêm realmente do céu para alimentar a tua vida, alimentar a tua alma. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais, tá bom? Antes eu queria fazer uma oração com você, tá bom? Nós vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus. Nós fazemos a oração, entramos com louvor e logo após o louvor eu venho com a palavra de Deus ao teu coração, tá bom? Vamos falar com Deus? Você que pode, para tudo agora, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nesse momento, ó Deus, eu quero pedir, Senhor, a tua graça, suplicar a tua misericórdia. Meu Deus, pedir, Pai, que neste momento, Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, dando início, Pai amado, a esta série de mensagens que vão edificar vidas, Pai, que vão transformar corações, porque esse é o poder da tua palavra. Deus, toma a direção desse trabalho, Senhor. Meu Deus, que para todo sempre o teu nome seja glorificado. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa aquele que nos ouve, abençoa aquele que nos assiste, abençoa aquele que está aqui presente, ó Deus. Pai, que o teu nome seja glorificado sobre a vida de cada um, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos de louvor e a gente já vem com a palavra, tá bom? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Então me leva a
tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus. Graças e paz, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós ouvimos um louvor aí. Lindo, lindo, lindo és. Nós temos certeza que ele é lindo. Como eu disse para vocês, nós estamos iniciando uma série de mensagens e eu queria começar pensando com você aí no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 45 ao 52, tá? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, do verso 45 até o 52, tá bom? Tem um tema da mensagem de hoje, tá bom? Nós vamos falar sobre coragem vai passar, tá bom? Coragem vai passar. Então esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma maneira muito especial, de uma maneira sobrenatural, tá bom? Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando em dificuldade. Repita comigo, ele viu. Isso mesmo. Então, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles, quando viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, e os seus corações estavam endurecidos. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos fazer mais uma oração após ler o texto. Quero pedir que você que pode, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, neste momento, Senhor, eu quero rogar mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, pedir que o Senhor fale conosco, Senhor. Pai, que o Senhor nos alcance segundo a Tua bondade e misericórdia. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre coragem. Vai passar. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria apresentar para você o pano de fundo, o que é que está acontecendo aqui. Na verdade, se você atentar para todo o contexto, Jesus ele acabara de realizar um grande milagre que eu chamo esse de milagre mais popular do ministério de Jesus, porque até mesmo quem não segue a Cristo, até mesmo aquele que não é um leitor das Escrituras, sabe que acerca da multiplicação dos pães. O texto diz que Jesus ele acabara de multiplicar os pães e ali um grande alvoroço por conta da multidão empolgada com o milagre que Jesus acabara de realizar. A partir daí então o texto vai dizer que alguns deles queriam coroá-lo, ou seja, queriam levar Jesus a ser rei à força. Onde é que eu encontro escrito isso? Evangelho segundo escreveu João no capítulo 14 do 22 ao 36. Jesus discernindo o ambiente, entendendo que aqueles que o queriam levar a rei, não queriam levar Jesus a rei porque amava Jesus, mas simplesmente porque eles estavam interessados naquilo que Jesus poderia fazer por eles. Dentro desse contexto, discernindo todo esse ambiente, Jesus então olha para os seus discípulos e diz assim, entrem no barco e vão para o outro lado. É interessante porque essa expressão de Jesus, ela tem força, né? Jesus insiste com eles, Jesus dá uma ordem para eles, e é impressionante porque essa ordem vem talvez no momento mais empolgante da festa, porque Jesus acabara de dar o seu sermão, multiplicar os pães, e a partir daí então Jesus vem e praticamente obriga os discípulos para irem para o outro lado. Jesus conhecia muito bem qual era a motivação daquele povo. Mesmo sem entender,
os discípulos entram no barco e vão. E é aqui que eu começo a pensar um pouquinho sobre o nosso tema. Coragem vai passar. Por quê, queridos? Porque existem circunstâncias na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Nós estamos debaixo de uma obediência, nós estamos debaixo de uma ordenança. Parece que nós estamos vivendo um propósito e mesmo assim nós não compreendemos o porquê de algumas coisas que estão nos acontecendo. Mas a temática da nossa mensagem hoje é: coragem vai passar. Pensar sobre coragem e é entender que o corajoso não é aquele que não tem medo. Pelo contrário, ter coragem não é ter ausência de medo, mas ter coragem é saber que o medo existe, saber que ele está ali, mas você decide enfrentá-lo. Os discípulos estão passando talvez por um dos momentos mais difíceis da sua vida. E isso por quê? Porque se você atentar alguns capítulos antes, os discípulos já enfrentaram uma tempestade. Mas é interessante que nessa tempestade que eles enfrentaram, Jesus estava com ele no barco. Mas agora eles estão passando por um momento difícil. E aí eu quero dizer para você que momentos difíceis nos acontecem. Circunstâncias adversas vêm sobre nós. Mas eu tenho uma palavra de Deus: coragem vai passar. Talvez você está assistindo essa mensagem pelo YouTube, talvez você está assistindo essa mensagem. Coragem vai passar. E é sobre isso que eu quero pensar com você. Coragem vai passar. Dentro desse texto que nós lemos, eu quero destacar aqui alguns pontos sobre essa temática de coragem. Primeiro ponto que eu quero pensar com você é: coragem foi Jesus quem mandou. O que é isso, queridos? Os discípulos só entraram no barco porque Jesus mandou. E se você olhar ao texto, o texto vai dizer: Jesus não pediu, Jesus não sugeriu, muito menos aconselhou. Ele simplesmente, a expressão diz assim, ele os compeliu. Ou seja, o que Jesus faz? Jesus dá uma ordem. Então eu quero pensar com você simplesmente essa ideia: coragem, foi Jesus quem mandou. Meu irmão, tem circunstância na nossa vida que nós entramos não por opção, nós entramos não porque queremos, nós entramos porque decidimos viver um propósito, e foi Jesus quem mandou. Então coragem, se foi Jesus que mandou, Ele vai cuidar de você. Se foi Jesus que mandou, Ele vai cuidar da tua casa. Se foi Jesus que mandou, Ele vai cuidar da tua família. Se foi Jesus que mandou, Ele vai cuidar dos teus. Então a mensagem para você é coragem. Calma, coragem, porque foi Jesus que mandou. Quando nós olhamos para o texto, nós precisamos pensar pelo menos 2 pontos que merecem destaque aqui. Primeiro, Jesus insistiu com eles. Mas quando nós pensamos por que Jesus insistiu com eles, nós olhamos que Jesus insistiu com eles simplesmente porque Jesus queria livrá-los da sedução do povo de levar a Jesus ser rei sem coroa. Uma motivação errônea. Por quê? Porque, como diz João, a multidão insistia em levá-lo a ser rei, mas não pela cruz. Queria que ele fosse rei simplesmente por aquilo que ele podia dar. E talvez seja essa a motivação de muitas pessoas. Querem que Jesus seja rei, mas não porque ele é o salvador da sua alma, mas sim porque ele pode te dar bens. E essa não é a proposta. Jesus então insiste com os discípulos: entra no barco e vai. O segundo ponto dessa primeira observação é que Jesus queria dar aos discípulos uma das maiores experiências do ministério deles. Era um tempo novo para a vida dos discípulos. Queridos, talvez você não está entendendo porque você está passando por isso. Talvez você não está compreendendo porque você está enfrentando isso. Mas eu quero dizer, um tempo novo da parte de Deus está por vir sobre a tua vida. Um tempo novo está por chegar sobre a tua casa. Então, coragem vai passar. Mas um segundo ponto que eu quero pensar com você dentro dessa mensagem é: coragem, Ele intercede por nós. Lembra que na leitura que eu fiz, eu disse, repita comigo, Ele viu. Olha que interessante,
Queridos, quando Jesus compele os discípulos para entrar no barco e ir para o outro lado, se você for atentar toda a geografia, todo o contexto, toda a dinâmica desse milagre, toda a logística que envolve, você vai perceber que quando é o cair da tarde, os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, a hora se passa, despede a multidão para que eles vão e encontrem um lugar aberto onde eles possam comprar alguma coisa para comer. É interessante que, se você for atentar, provavelmente já está próximo do pôr do sol. Por isso a preocupação dos discípulos. Mas olha que interessante, o texto vai dizer que os discípulos entram no barco e vão mar adentro. Eles estão no lago de Genezaré, apelidado como o Mar da Galileia. Mas olha que interessante, você já andou na praia à noite? Você já viu como que é escuro? Você já viu como que é um breu? Que não dá para enxergar quase nada. Mas o texto bíblico vai nos dizer que ele os viu remando em dificuldade. Ou seja, sabe o que eu quero dizer para você? Calma, coragem. Ele intercede por nós. Por quê? Porque Jesus despede a multidão e sobe um monte para orar. Mas olha que interessante, quando Jesus sobe o monte para orar, o verso vai nos dizer, lá o verso de número 48 diz assim: ele viu os discípulos remando em dificuldade. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Não importa o momento que você esteja vivendo, não importa o tempo que você esteja vivendo, coragem, ele intercede por você. Coragem, ele te viu. Coragem, ele viu quando as coisas estão difíceis. Coragem, ele viu quando o vento soprava contrário contra a tua vida. Coragem, porque ele viu quando o vento soprava contrário contra a tua casa. Coragem, porque ele viu quando o vento soprou contrário contra o teu casamento. Coragem, porque ele viu quando o vento soprou contrário contra a tua vida. E aí o texto diz que ele está no monte orando. E se ele está no monte orando, ele intercede por nós. Ou seja, querido, mesmo quando não nos vemos, ele nos vê. Mesmo quando não o enxergamos, ele nos enxerga. Mesmo quando nós não o notamos, ele está presente. Queridos, mesmo quando a única coisa que nós temos é o barulho do mar bravio, mesmo quando a única coisa que nós temos é a escuridão da noite que nos assusta, que nos assombra, coragem, ele intercede por você. A pergunta que a gente faz é: como é que ele viu se ele está no alto do monte? Como é que ele viu se os discípulos estão no meio das águas? Como é que ele viu? A resposta é simples: ele é Deus, ele te vê. Então coragem, ele intercede por você. Coragem, ele está te vendo. Mas eu queria pensar ainda um terceiro ponto acerca dessa mensagem. Coragem, ele vai vir ao teu encontro. Será que você pode repetir comigo? Coragem, ele vai vir ao meu encontro. Queridos, é interessante nós pensarmos sobre isso. Saber que ele vai vir ao nosso encontro nos conforta. Saber que ele vai vir ao nosso encontro nos alegra. Saber que ele vai vir ao nosso encontro nos traz paz. Mas a grande preocupação nossa talvez seja quando. Talvez o nosso grande temor é quando. Porque que ele vai vir, não há dúvida. Que ele vai vir e vai fazer, não há dúvida. Mas eu acho que a grande briga de todos nós é: quando é que isso vai acontecer? Pastor, quando é que o milagre vai chegar? Pastor, quando é que a providência vai vir? Pastor, quando é que as coisas vão acontecer? Calma, coragem, ele vai vir. Queridos, olha que interessante. O texto vai nos dizer que Jesus veio na quarta vigília da noite. Olha, nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque para os romanos, o Evangelho de Marcos é escrito para os romanos. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. Olha que interessante. Primeira vigília era das 6 às 9. Segunda vigília, das 9 às 0 hora, meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3. E a quarta vigília, das 3 às 6 da manhã. Quando eu disse para você, para nós atentarmos para a logística desse milagre da multiplicação dos pães, você vai entender que os discípulos dizem assim: Senhor, já está caindo a tarde se aproxima. Olha que interessante,
provavelmente até o povo comer, até o povo se alimentar. Jesus vai despedir o povo e provavelmente já é o pôr do sol. Mas olha que interessante, Jesus vai ter um encontro com eles na quarta vigília da noite. O que isso quer dizer? Queridos, que possivelmente eles entram no barco por volta das 6 horas da tarde e eles estão remando em dificuldade até as 9. Das 9, segunda vigília, das 9 à meia-noite eles estão remando, mas talvez eles olhem e dizem assim: cadê Jesus? Jesus já está chegando e Jesus parece que ainda não veio, Jesus parece que ainda não chegou. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você: se alegra, Ele está vindo ao teu encontro. Coragem, Ele vai chegar. Mas pastor, o que eu faço enquanto Ele não chega? Continua remando. O que eu faço quando Ele não chega? Continua tentando. O que eu faço enquanto Ele não chega? Força, não para, porque se você parar agora, se você desistir agora, se você resolver abandonar tudo e se lançar fora do barco, talvez você nunca vai viver o milagre que Deus tem para a tua vida. Então coragem, 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 coragem. Sabe o que nós precisamos compreender, querido? Que nem sempre Jesus vai vir na hora que nós esperamos. Nem sempre Jesus vai vir na hora que nós achamos. Por quê? Porque eu e você estamos presos ao Cronos. Eu e você estamos presos ao Cronos, e Cronos é entendido como o tempo do homem: minutos, segundos, horas, meses, semanas, dias. Mas ele não está preso ao Cronos, ele está no Kairos, e a palavra Kairos é usada para o tempo oportuno, ou aplicada ao tempo de Deus. Então eu quero dizer para você: coragem, ele vai vir ao teu encontro. Ele não veio na primeira vigília, ele não veio na segunda vigília, ele não veio na terceira vigília, mas a Bíblia diz que na quarta vigília ele veio ao encontro dos discípulos. Eu não sei se você está no começo, eu não sei se você está no meio, mas uma coisa eu posso lhe dizer: ele está chegando. Coragem, ele está chegando. Coragem, ele está chegando. Coragem, ele está chegando. Coragem, ele está chegando. Ele está chegando. Aleluia, glória a Deus. Então coragem. Mas o que eu e você precisamos compreender? Que toda espera é pedagógica. Que toda espera, ela é pedagógica. Por que ela é pedagógica? Porque, queridos, o tempo nos ensina, o tempo nos molda, o tempo nos admoesta. E muitas das vezes Deus está usando o tempo para trabalhar em nós. Muitas das vezes Deus está usando o tempo para tirar algumas coisas da nossa vida que só o tempo pode fazer. Talvez está dizendo assim: já era para mim estar de posse disso, já era para Deus ter cumprido isso. Mas quem sabe o tempo não é para te moldar, quem sabe este tempo não é para te ensinar, quem sabe este tempo não é para te aperfeiçoar. Então eu tenho certeza que é o tempo do aperfeiçoamento de Deus para a tua vida. Então coragem, Ele vai vir ao teu encontro. Coragem, vai tentando, continua tentando, não para, não desiste, não para, não desanima, continua tentando, continua tentando, continua tentando, porque Ele vai chegar ao teu encontro, Ele vai vir. Queridos, é interessante quando nós pensamos sobre isso. O tempo, ele é pedagógico, mas coragem, Ele está chegando. Ainda um quarto ponto que eu quero pensar com você: coragem, pois Ele não depende dos teus recursos. Coragem, Ele não depende dos teus recursos. Por que isso, queridos? Porque esperar já é difícil. Agora pensa comigo, entra comigo dentro do texto. Eu quero que você pense comigo à luz desse texto que nós acabamos de ler. Imagina os discípulos chegando e dizendo para Jesus assim: Senhor, para Jesus não, para os seus companheiros de barco, e dizendo assim: olha, que Ele vai vir, não há dúvida, mas a pergunta é: como é que Ele vai vir? Se o único barco que tínhamos está conosco, se o único barco que nós tínhamos está conosco. E a ideia é a seguinte: Ele não precisa do teu recurso, Ele não depende
depende do teu recurso. Às vezes nós estamos preocupados, ficamos desesperados, pensando que a única coisa que nós temos é isso. E agora como é que vai ser? Eu imagino os discípulos dentro do barco dizendo: como é que ele vai vir ao nosso encontro se o único barco está com a gente? Como é que ele vai vir ao nosso encontro se a única coisa que nós temos é esse barco? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: para fazer, para realizar, ele não precisa dos teus recursos. Você que está nos assistindo, para Deus fazer, ele não depende do teu recurso. Você que está nos ouvindo, ele não depende do teu recurso, ele faz porque ele é Deus. Olha que interessante, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aquilo que te assusta, Jesus vai pisar em cima e vai vir andando ao teu encontro. Por que isso, querido? Porque os discípulos estavam assustados por conta do mar bravio, porque as ondas, porque o vento era contrário. Olha que interessante, só para provar que ele não depende nem do meu, nem do teu recurso. Ele veio andando por sobre as águas. Ele veio andando por sobre as águas, ou seja, aquilo que assustava os discípulos foi o que ele pisou. Ele veio pisando, ele veio andando por sobre as águas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ele vai vir ao teu encontro e não depende do teu recurso. Ele vai fazer e não necessita do teu recurso. Ele vai fazer porque ele é Deus. Ele vai realizar porque ele é Deus. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Queridos, quinto ponto que eu quero pensar com você: coragem não é um fantasma. Coragem não é um fantasma. Como assim? Queridos, os discípulos esperavam a ajuda de Jesus, isso é fato. Eles aguardavam que Jesus viria ao seu encontro. Eles esperavam que Jesus viria e trataria com eles. Mas a grande questão é que quando Jesus está vindo e andando por sobre as águas, eles começam a se desesperar e começam a gritar, e o texto diz que todos eles viram e ficaram aterrorizados. E por que eles ficaram aterrorizados? Porque pensavam ser um fantasma. Olha que interessante isso. Nós clamamos por socorro, nós pedimos por socorro, mas quando algo começa a fugir daquilo que é o nosso natural, nós nos assustamos. Deixa eu lhe dizer, Deus realiza o sobrenatural, o milagre é dele. Então, queridos, ele não vai agir no natural, ele não vai agir no comum. Era comum alguém andar por sobre as águas? Não. Então recebe essa palavra: Deus não vai fazer algo comum, Deus não vai fazer algo natural, ele vai fazer algo sobrenatural para mostrar que é Deus sobre a tua vida, para mostrar que é Senhor sobre a tua vida. Mas o que mais me preocupa é que essa situação dos discípulos em gritarem e acharem que era um fantasma, é porque os discípulos estavam carregados das crendices populares. Por quê? Porque dentro da cultura da época, essa ideia de que a tempestade era por meio de assombrações, por meio de fantasmas noturnos que vinham para tentar trazer isso. Então o que acontece? Na verdade, os discípulos, eles estavam o quê? Eles estavam assustados por conta de uma crendice popular. Então nós precisamos entender, queridos, cuidado, porque a crendice popular, ela na verdade, ela quer nos roubar daquilo que é a palavra de Deus. Muita gente vive por crendices populares, mas nós vivemos pela palavra, nós vivemos por fé, nós vivemos por aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. Então coragem não é um fantasma, é Jesus. Coragem não é assombração, é Jesus. Coragem não é o inimigo, é o Senhor vindo ao teu encontro, é o Senhor trabalhando por você, é o Senhor trabalhando pela tua casa, é o Senhor trabalhando pela tua família. Então coragem. Eu tenho um sexto ponto para pensar com você sobre essa mensagem. Coragem. Coragem. Ele quer lhe dar uma nova experiência. 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 Como assim? Se você olhar nos evangelhos sinóticos, deles só Mateus traz esse registro de que quando Jesus diz para os discípulos: não temas, sou eu, ou na minha versão diz assim, coragem, sou eu. A Bíblia diz que os discípulos
atônitos, mas Mateus nos dá um detalhe muito rico. Mateus diz assim, que Pedro de dentro do barco diz assim: se é o Senhor, faz-me ter contigo. E a Bíblia diz, escuta isso, que o Senhor de dentro do barco diz: vem. Ou seja, olha o momento de viver algo especial da parte de Deus. Talvez, querido, Ele quer te trazer um novo tempo, uma nova experiência. Então, coragem, é tempo de viver algo novo. Coragem, é tempo de ter uma nova experiência com Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Não importa se você é calvinista, não importa se você é arminiano, não importa se você é histórico, se você é conservador, se você é pentecostal, neopentecostal. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Jesus quer lhe dar uma nova experiência. Ele quer trazer para você uma intimidade maior. E quando ele diz para Pedro: vem, a Bíblia diz que Pedro então saiu do barco e andou por sobre as águas. Talvez seja o tempo de você acreditar na palavra que ele está liberando sobre a tua vida e ter coragem de sair de dentro desse barco, porque é o tempo de viver algo novo, é tempo de ter uma nova experiência. Você vai ser marcado por aquilo que você viveu com Cristo. Queridos, eu sou estudioso da palavra, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a experiência de Calvino não serve para mim, a experiência de Aquarmínio não serve para mim, a experiência de Wesley não serve para mim. Me edificam, são importantes para o meu elevo espiritual, mas não adianta eu falar de Calvino, não adianta eu falar de Lutero, não adianta eu falar de Wesley, não adianta eu falar de Armínio, se eu não tiver a minha experiência com Cristo, se eu não tiver o meu contato com Cristo. É tempo de você viver uma nova experiência com Jesus. Então sai de dentro desse barco e viva o sobrenatural de Deus. Oh, querido, a Bíblia diz que quando o vento começa a soprar, quando o vento começa as ondas, Pedro tira o olhar de Jesus e começa a olhar para o vento. Ele tira o foco de Jesus e começa a olhar para a tempestade. E o texto diz que ele começa a afundar. O texto diz que ele começa a afundar, mas Jesus vai ao seu encontro, toma pela mão e o levanta. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto eu estiver olhando para Jesus, o vento não me assusta. Enquanto eu estiver olhando para Jesus, as ondas não vão me naufragar. Mas no dia que eu tirar os olhos de Jesus e começar a olhar as adversidades, é possível que eu possa cambalear. Mas ele diz nesta noite, neste momento para a tua vida: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Eu fico imaginando ele pegando Pedro pela mão, dizendo: Pedro, você não vai afundar não, Pedro, você não vai cair não, coragem Pedro, coragem Pedro, coragem Pedro. Eu não sei qual é o teu nome, mas coragem Ana, coragem João, coragem Isaías, coragem José, coragem Maria, coragem Anderson, coragem, vai passar. Aleluia. Coragem. É tempo de viver uma nova experiência. É tempo de viver uma nova experiência. Eu queria ir para o último tópico dessa mensagem, e eu tenho certeza que Deus está falando com você. Qual é o último tópico dessa mensagem? É aquele que eu escolhi para que fosse tema dessa mensagem: coragem, vai passar. Será que você pode bater no peito e dizer para você mesmo: coragem, vai passar? Será que você pode declarar isso no mundo espiritual? Coragem, vai passar. Coragem, vai passar. Queridos, olha que interessante. Jesus vem andando por sobre as águas, e aí os discípulos desesperados, pensando ser um fantasma. No meio de tudo isso, Jesus então olha para eles, diz assim: coragem, sou eu. Não temas, não tenham medo, sou eu. E olha o que é mais lindo no meio de tudo isso, irmão, que quando Jesus diz coragem, sou eu, antes de Jesus acalmar a tempestade, Jesus acalmou os discípulos. Por quê, queridos? Porque talvez o desespero interno era maior do que o externo. O que eu quero dizer? O vento está soprando, o vento é contrário, as ondas estão balançando o nosso barco, mas talvez o desespero maior seja aí dentro na tua alma.
Talvez o desespero maior seja aí dentro no teu ser. Talvez o desespero maior seja aí dentro na tua vida. E o que Jesus está dizendo para você hoje é: acalma o teu coração. Coragem vai passar. Coragem vai passar. Coragem vai passar. Queridos, talvez o desespero interno seja maior, mas o mesmo Deus que acalma do lado de fora quer primeiro acalmar aí do lado de dentro. Está dizendo para você: calma, não perca a fé, não desanima. Lembra daquele louvor? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Eu tenho certeza que tem algo acontecendo. Deus está fazendo algo a teu favor. Deus está vindo ao teu encontro. Está vendo aqui de fundo? Coragem vai passar. Coragem vai passar. Queridos, coragem vai passar. Jesus entra no barco, acalma o vento, acalma a tempestade, e o texto bíblico vai dizer que veio uma grande bonança. Deus tem bonança para a tua vida. Deus tem bonança para a tua casa. Deus tem bonança para a tua família. A palavra de Deus para você hoje é: coragem vai passar. Coragem vai passar. Queridos, eu estou chegando ao fim dessa mensagem, mas sem medo de errar. Eu não sei qual é o desespero interno, porque os discípulos estavam interiormente desesperados, assustados. Talvez tudo isso te assustou. Talvez toda essa situação te assustou. Talvez toda essa situação te preocupou. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida: coragem. Coragem vai passar. Coragem vai passar. O Deus a quem você serve, Ele vai vir ao teu encontro. O Deus a quem você serve, Ele está te trazendo um novo tempo, uma nova experiência. E Ele está entrando dentro do teu barco. Ele está entrando dentro da tua vida. Queridos, Ele está entrando aí no meio da tua família. Ele está entrando aí no meio da tua casa. Ele está entrando no meio dessa situação, no meio dessa adversidade. Coragem, coragem, coragem vai passar. Eu queria orar com você e por você. Eu queria apresentar a tua vida em oração e pedir que você abra o seu coração agora. Nós vamos falar com Deus, e eu tenho certeza que Deus vai vir ao teu encontro. Pai, no nome de Jesus agora eu quero orar, Senhor. Meu Deus, a tua palavra foi pregada. Meu Deus, Pai, aqueles que estão aqui ouviram a tua palavra, e aqueles, Pai, que estão assistindo também ouviram a tua palavra. Ó Deus, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus de providência, o Senhor é o Deus que vem ao nosso encontro. Meu Deus, às vezes os nossos recursos são falhos. Nós olhamos para aquilo que temos nas mãos, Senhor, e é pouco. Pai, não tem, Senhor, mas o Senhor não depende dos nossos recursos. Ó Deus, nós olhamos, Pai, para o tempo, Senhor, e parece, Pai, que a cada dia, a cada momento a situação fica pior, a circunstância fica mais difíceis, mas os textos bíblicos dizem que o Senhor os viu remando em dificuldade. Então eu quero crer, Senhor, que o Senhor também está olhando para nós neste momento. Meu Deus, venha ao encontro do teu filho. Deus, venha ao encontro da tua filha. Deus, entra dentro desse barco, faz cessar este vento, faz cessar essa tempestade. Meu Deus, traga um tempo de bonança, traga um tempo de paz, meu Deus, traga um tempo de alegria, traga um tempo de esperança, Deus, traga um tempo de gozo. Meu Deus, eu ministro esse coração, eu ministro essa vida, e no teu nome eu declaro a bênção e o milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Fique com essa palavra de Deus ao teu coração, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar, e que Deus abençoe. Foi gravado aí também, se você está no canal, se você quiser mandar para alguém, para que mais vida seja edificado, fica à vontade. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe.